Boa noite! Nem dei o tempo de falar que a gente já estaria aqui, eu e Luciana Hope, para mais uma Soma Live. E hoje, olá Mariane, que saudades de você, preciso até falar com você depois. É uma delícia tê-la aqui, porque hoje nós falaremos sobre Soma Live, isso é fantástico! E o tema é bem intrigante, como todas as vezes são reflexões que eu e Luciana Hope fazemos a cada 15 dias. E se você não soubesse, se quiser saber um pouco mais dessa Soma Live e tenha perdido as outras edições, vai lá no feed que tá lá tudo gravadinho para vocês. E é claro, podem comentar, curtir, compartilhar, mas o comentário é muito legal porque é apenas reflexões. Sim, são reflexões para que a gente possa abordar esse tema que é tão pouco falado, que são as terapias somáticas, né? Que muita gente não sabe o que é. E você de casa que está nos assistindo, sabe, não sabe, quer saber um pouco mais? Porque afinal fala do nosso corpo físico e emocional. Sim, ele fala sobre ele, o físico junto com o emocional. A Luciana falou que está chegando na área. E o que ele vai trazer? A autorregulação, ou seja, vai trazer com que a gente possa ficar num equilíbrio maior, evitar o estresse, aliviar as dores, até as rigidez, né? Os caráteres emocionais que tem aquela rigidez e os padrões que a gente estabelece no nosso dia a dia. Pois bem, as terapias somáticas, elas podem te ajudar, como eu sempre brinco, a ligar o nosso Waze interno, para saber conhecer, sabe aquele olho que a gente está lá sempre conhecendo externamente? Pois bem, eu convido a vocês virarem esses olhos e olharem quem são vocês internamente. Eu vou chamar o pessoal para vir aqui para bater esse bate-papo gostoso demais, para que a gente possa conversar ainda mais. A Luciana deve estar na área. Estou chamando direitinho aqui todo mundo. Se puderem compartilhar também agradeço. Se quiserem conversar também será um super prazer. Sim. E vocês de casa, estão com dores hoje? Porque a nossa pergunta sempre é, porque muitas pessoas acabam tendo dores. Aquelas dores que andam pelo corpo, vocês já ouviram falar? Mari, se você tiver aí, me conta se você já ouviu falar nessas dores que andam pelo corpo. Pois é, tem pessoas que falam que uma hora tem dor aqui, hora tem dor lá. É isso mesmo. E a Luciana deve estar por aqui para que a gente possa falar da nossa Soma Live de hoje, que é muitas vezes polêmica, outras muitas vezes reflexivas, porque essa é a intenção da gente, para que a gente tenha reflexão do que é, né, das abordagens somáticas. O soma está ali no corpo, quais são as suas memórias. O consciente a gente sabe estatisticamente que é de 10, 5% que é consciente. E o inconsciente? Olha o tanto de inconsciente que nós temos. E são todos, muitas vezes, trazidos pelas memórias. Elas estão tatuadas no nosso corpo, boas ou ruins, através dos 5 sentidos. Olha que legal. Então, tudo vai se conectando. E hoje a gente vai falar sobre temas muito interessantes. Olha lá, a Luciana está entrando, vamos chamá-la. Peraí. Lulu, cadê você? Chamei, vamos ver se vai dar certo. Opa! Foi? Virei. Ah! Foi! Iu! Terminei a aula agora, quase atrasei. Eu já fui começando, já fui instigando o pessoal para que a gente possa falar um pouco mais, né? Quem passou só por aqui, eu dei um oizinho, mas que podem ser que assistam depois. Falei que podia assistir as outras, né? As outras lives
que estão gravadas, que tem cada conteúdo fantástico, né, Lu? Tem, verdade. Vocês estão. Quem não viu, tem que ver. Sim. E o tema de hoje vai ser sobre o que nós vamos refletir, polemizar, Biologia, tá? biologia versus Biologia versus. autoimagem. Qual é a sua imagem, né? Né? Que coraça você veste? Tudo determina você, qual é a sua identidade, quem é você? Nossa, quantas perguntas, né? Porque a gente está acostumado a falar do quem é você, a falar, eu sou profissional da área de tal, e acaba esquecendo o que é, na verdade. Olha aí, ó. É rimar. Ai, gente, eu tava querendo mudar um pouquinho aqui a minha imagem. Mas pode colocar aqueles cílios maravilhosos, porque você está mais, muito mais profunda. A gente pensa que é só se olhar no espelho e muitas vezes a gente vê torcido, né? Quantas vezes, quantas torções de imagem que nós temos, né? Que podemos ter. Eu fiquei pensando, né, sobre quando a gente propôs esse tema, porque eu vejo que é muito recorrente, né, todos esses grupos, né, que falam de identidade, né, de identidade, revolução pessoal, quem é você, eu me encontro assim, eu sou assado, né, eu gosto disso, gosto daquilo, né, mas o que compõe a sua identidade, né? Quem é você, né? Pois E é. aí eu, e aí eu fiquei pensando o que nos define, né? Uhum. Que, de novo, a gente tem uma relação novamente de dentro e fora, né? Quando eu digo eu não me identifico, você não me representa, né? Quais Eu são? fiquei pensando o que está embutido, né? Nessa identidade, né? Sim, sim. E não só, né? Se você for ver, é muito interessante. Tem pessoas que engordam, né? Que ficam com sobrepeso, mas não se enxergam dessa forma. Se olham no espelho e, inclusive, compram roupas sem experimentar com um número diferente. Ou, ao contrário, quando faz a cirurgia bariátrica e não tem essa reorganização e também faz isso. É muito interessante, né? Essa questão biológica versus a autoimagem. Exatamente. Esta é uma grande questão, né? Porque eu fiquei pensando quando eu estudei psicologia, né? Uhum, A gente tinha diversas teorias que queriam entender o que era a identidade, né? Mas uhum, aí, em vez de ter uma verdade absoluta, né, eu uhum, prefiro ter caminhos, né? De como eu olho para a sua identidade, né? Que é desde a sua cultura, né, que uhum. envolve todo o seu ambiente externo, o seu ambiente interno, e nessa relação que você vai se construindo enquanto sujeito, né? Então, como você, sei lá, organiza a sua sobrancelha, né? Como você organiza a sua sexualidade, né? Se dá também pela sua identidade, né? A maneira como você se veste. Lembrando lá da estética, lembra que a gente falou, né, numa das lives anteriores sobre estética, né? Essas Então, mudanças over, né? A gente tem que tomar um certo cuidado. E eu até sugeria para as pessoas, né, antes de você chegar, que a gente tem um costume de só olhar o fora. Então, que a gente também tem que começar a sentir-se fora e dentro. Por que não? Né? Ora olha para dentro, se conecta para olhar para fora. De repente, esse olhar de fora é diferente quando você olha primeiro para dentro, né? a sua identidade muda, né?
Às vezes, para caber em determinados grupos, eu acabo assumindo um comportamento que não é meu, né? Para caber naquele grupo de identidade, né? Mas o que afinal, né? É uma série de questões. E a gente falou também da biologia, né? Que Hum, muitas vezes a pessoa não se identifica com a biologia que nasceu. este corpo nasceu, né? Então eu acho que esse tema é muito importante por isso, né? Porque a biologia sozinha também não define os sujeitos, né? Sim. É um contexto, né? Porque é o tempo inteiro isso, né? E como que você vai, quando você não se identifica com a biologia, é claro que a gente entende, como eu sempre tenho dito, a gente não sente, quem sente, quem vive, né? Mas a gente entende, né, quando a pessoa não se identifica com essa biologia, como esse mundo externo acontece quando olha para você nesse mundo interno, né? E como que eu posso mudar esse mundo interno para que o externo não julgue, eu julgue menos, ou como esse externo tem essa reação perante a essa pessoa. É algo muito delicado, né? E tão forte e tão presente. Exatamente. Mas eu fiquei pensando um pouco, né, o quanto a biologia, né, também às vezes compõe com a gente, né? Eu gosto de pensar muito mais em composição do que uma definição, Sim, no sim. sentido de que nós temos lá os nossos hormônios, né? Eles vão também indicando uma emocionalidade, né? Eles também compõem com a sua identidade, né? Por que eu estou falando isso, né? Porque agora, como a gente tem um movimento, né, desses grupos identitários, né, das trans, gays, lésbicas, assexuados, né, e tal, etc. Tem um movimento na Europa e eu Uhum, acho que um pouco nos Estados Unidos, né, cujos pais eles definem o que é o filho ou a filha, ou, né, a uhum. neutralidade, né? Porque também temos o gênero neutro agora, né? Que não se identifica com nenhum nem outro. Eles chamam também de gênero fluido, né? Sim. Que os pais às vezes definem e operam a criança dizendo: eu sinto que o meu filho, né? O meu filho é uma menina. E eles operam a criança já definindo o gênero antes. E Uhum, aí, quando a criança cresce, né, os hormônios, né, acabam dando a tônica, né, dando uma certa tônica, né? E aí a criança, né, adolescente, já beirando o adulto, né, descobre que foi operado, né, operada, e simplesmente começa a dar uma confusão, né? Aí a biologia começa a friccionar, né? Então eu fico pensando, né, que a biologia ela compõe com a gente, né? E uhum, que muitas vezes, né, né, às vezes as pessoas trans, né, ou que se definem, querem fazer realmente uma transição de sexo, acabam tomando, né, o monte de hormônios, né, para poder caber, né, ali dentro. uhum. Não é nem certo nem errado, mas eu fico pensando, né, um pouco sobre isso, quanto a biologia também conversa muito com a gente, né? Sim. É o tempo inteiro, né? E como que a gente pode estar desconectado ou não dessa biologia, né? Porque essa identidade pode vir extra, como uma rejeição ou algo nesse sentido, né? Porque tem essa identidade torcida, não sei se é torcida, biologicamente falando, né? É, então, é muito para a gente refletir mesmo, né? Porque vai muito mais além. Vai além também dessa identidade, inclusive hormonal, frente não só a esses pais, mas frente a uma religião, frente a uma série de coisas pré-estabelecidas e que isso pode vir ou não vir.
né? E se vier sim. como vem, né? Tem uma série de coisas aí que que é para se pensar e é para aprender, né? Eu acho que veio para ensinar, para que a gente possa refletir e repensar muitas vezes. Eu penso por aí também, né? Como, né? Eu lembro de uma antropóloga, né, que a gente acabou estudando, que ela diferenciava sexo e gênero, né, como Uhum. sendo duas coisas distintas, né? Que o sexo é como você exerce a sua sexualidade indiferente do seu gênero, né, masculino, feminino, né? E agora, né, a gente subjetivamente a gente pode se definir como fluido, né, que transita, né? Você tem uma sexualidade transitória, um gênero transitório, né? Fiquei pensando o quanto isso também não é interessante em termos de experiência, né, para quem, enfim, né, tá nessa situação ou se vê assim, né? É, e agora me veio uma. Viajei total, né? Mas a gente tem falado Adoro. da história da rigidez, né? Da rigidez do tônus, da rigidez da verdade absoluta, da estética, e que de repente, até nessa parte, nessa questão do gênero, existe essa fluidez. Então, a necessidade que foi havendo a partir disso, né? Como que tudo é um flow, é um fluxo, é tudo fluxo, fluido, e que nada é estabelecido radicalmente, né? Se a gente for pensar, refletir a respeito disso. Agora que me veio aqui, que eu só fazer isso. Não vou falar que caiu ficha, porque senão entrega a minha idade, mas Quase que eu falei. entrega a sua. Idade define. É, Idade e idade é identidade. mas muito interessante, né? Bem. E como isso precisa ser moldado, né? Até o desenvolvimento motor e psicológico, né? Que tem uma fluidez. Então, se a pessoa não sai da infância e vira o Peter Pan, né? A síndrome do Peter Pan. Então, olha lá, de novo fixo, né? E a biologia acaba até diminuindo esses hormônios para que ele não, que ele mantenha isso, né? Ele vai acompanhando, Sim, logicamente, né? porque eu fico pensando que, né, a biologia, a identidade, né, também tem uma questão, de novo, do papel da cultura, né, que as diferentes identidades também desempenham papéis diferentes na cultura, né? Me Hum, lembrei muito, me lembrei muito de um. Qual foi o autor? Eu não sei se foi o Levi-Strauss. Acho que foi o Levi-Strauss, né? Que é um bem conhecido, né? Que a gente teve três componentes curriculares, né? De antropologia, né? E de uma tribo dos Mundo-Gumor. Mundo-Gumor, eu acho que era na Nova Guiné, né? Uma tribo da Nova Guiné que a pessoa, o transgênero, ou eles chamavam de hermafrodita, né? Mais nesse sentido de hermafrodita, que ele tinha os dois sexos nele mesmo, que ele era a pessoa mais sábia, né, sim. daquela tribo, né? Que ele era o conselheiro, ele era o xamã, ele era a pessoa mais importante, né? E eu fiquei pensando o quanto isso é muito interessante para a gente, né? Como ali tem um desempenho, né, social importante, né? Não é fazer aqui um proselitismo, né? Nem nada disso, mas para nos ajudar a entender, né, os diferentes papéis, né? Que essa identidade tem, né? Que ela também não é definida, né? Eu não gosto dos carimbos, né? Então Uhum. vou pondo aqui, né? Uma etiqueta, eu vou me etiquetando. Isso, Os rótulos. aquilo, pá, pá, pá. Não, que isso seja móvel também, né? Sim. Que isso seja muito móvel. É. E fala aí, tô te ouvindo. Pensando aqui.
sabe que eu estou aqui refletindo a respeito, mas hoje também, que é a história de não lembro se é poema ou um texto do eu etiqueta, né? Que só vai se rotulando e que não permite essas mudanças ou essa fluidez, né, que caminham entre a autoimagem, a identificação, o seu self, né, Exatamente. no dia a Eu dia. fiquei. Esse assunto, né, ele suscita muito, né? Porque quando eu digo eu não me identifico, né? Quando eu digo, né, eu quer dizer, você também não consegue ter empatia, né? Você Hum. é antipático a isto, né? Você é antipático. Não, eu não me identifiquei com você. Ou, nossa, eu me identifiquei muito, né? Quando uma pessoa também tem dispara questões suas, né? Quando alguém conta uma história, né? E ela passa a te habitar e você diz, nossa, através dela eu pude enxergar em mim, né, uma parte da minha identidade que eu não estava, né, percebendo, né? Não, e as questões dos traumas, né? Que como esse trauma pode gerar a doença, uma doença futura, e a questão biológica vira patológica, né? Algumas vezes, muitas vezes. E aí, mais uma vez, essa distorção de imagem. Exato, eu tomo uma aguinha. É. Também tô aqui na minha aguinha. Fiquei, eu fiquei pensando muito, né, que vou usar termos antigos. No meu tempo, né, o mundo era muito dividido, né? Eu percebi as coisas muito definidas, não havia dúvida, né? Era homem, era mulher. Então, tudo que não coubesse nesse binarismo, né, nessa identidade, nessa identificação, era errado, né? Eu fiquei pensando, né, que esse binarismo tirou outras possibilidades, né? Outras formas, né, que não são só biológicas, é uma construção, né, subjetiva, né, de como você se entende enquanto sujeito, né, de como você, né, de como você se exerce, né, socialmente, né, como você se coloca, né, como você se experimenta, Sim. E aí né? me veio uma dúvida, bem dúvida mesmo, bem de ignorância ou de reflexão, não sei. Porque quando era antigamente, no certo ou errado, né, muito bem estabelecido, a gente tinha um caráter muito grande de muitas pessoas da rigidez. E que essa rigidez fez com que a pessoa fosse, né? De um jeito ou de outro, ele foi. Então, o rígido existia muito num, numa geração, né? Você vê muitas pessoas rígidas numa determinada geração. E é com essa fluidez, como que será que esse corpo vai estar? Porque não pode ser uma fluidez que derrete, tem que ser uma fluidez que se tenha Que eixo, sustenta. que sustente, né? Porque acho que a chance desse derretimento é muito grande. Porque sempre vai de um extremo ao outro para chegar num equilíbrio, né? E muitas vezes. E como lidar com esse derretimento? E por que esse derretimento é o mimimi de hoje, será? Não sei, é uma pergunta. Pode ser. Eu acho que eu também estou com essa pergunta, né? Porque, assim, né? Eu acho muito curioso, porque não tem como a gente se apartar da cultura, né? Uhum, Porque é rigidez de um lado, mas extravasava do outro, né? uhum, Se sabe, assim, se sabia e se sabe até hoje, né? Que muitos homossexuais, né? Homens que se sabiam homossexuais se comportavam, né, poderiam exercer a sua sexualidade livremente em lugares apartados, escondidos, mas eram pais de família, né? Veja a hipocrisia disto, né? Então era rígido uhum.
numa medida, mas por outro, ele exercia sua sexualidade de forma escondida, né? Uhum. Isso também gera doença. Assim Sim. como muitas mulheres também que eram mães de família, né, muitas vezes exerciam a sua sexualidade de forma também às escondidas, né? Uhum. Enfim, né? E se sabia também que mesmo as freiras, né, na Idade Média, né, foram fazer uma escavação numa, não sei, um mosteiro, alguma coisa assim. Mosteiro ou era um convento, não era um mosteiro, era um convento e que tinha muitos bebês enterrados, né? Foram encontrados à alçada. E elas engravidavam, né, dos padres, né? E simplesmente não sabiam o que fazer com aquela criança que nascia, acabavam, né, matando. Ou seja, era uma identidade, né? Uhum. Mas não deixaram, né, de exercer a sua sexualidade mesmo com essa condição, né, de que freiras e padres, né, não podiam exercer a sua sexualidade. Sim. Mas, de algum modo, isso extravasava. É isso um pouco que tu está dizendo, que um derretimento, lá pelas tantas não sustenta, né, uma rigidez Uhum. tão grande, ou o outro lado fluido demais, né? O fluido demais, lá pelas tantas, porque também requer um pouco de maturidade, né? Sabe, maturidade? Digo até biológica mesmo, né? Sim. Aí a biologia entra. Uhum. Quando você tem, né, o seu tempo hormonal, né, desenvolvido, ou melhor, né, maturado, né, porque não é só maturidade, eu tô falando, não é só maturidade emocional, mas uma maturidade biológica para tomar decisões, né, sobre você, né, sobre como você se entende, né, que Uhum. modelos, né, você quer, né, quais, né, que pessoas, né, enfim, que imagens você quer de você, né? Sim. Enfim, é difícil isso, né? Acho muito difícil. É bem. É algo que a gente precisa refletir. Acho que cada vez mais, se o pessoal de casa estiver entrando e quiser compartilhar conosco, né, os saberes de cada um, fiquem à vontade, porque eu acho que é muito rico isso, né, para que a gente possa identificar essa biologia e essa autoimagem, como que está nos tempos atuais, porque isso a gente está falando de algo bem profundo, mas também tem algo que da própria cirurgia bariátrica, né, das próprias pessoas que lutam por emagrecer e se veem gordinhas ou vice-versa, que essa autoimagem acontece distorcida, apesar de emocionalmente, biologicamente, os hormônios muitas vezes alterados, né? Emocionalmente querendo, precisando ingerir mais, né? Então, tudo isso vai trazendo. E que corpo é esse dentro dos caráteres também, né? Que tem toda essa distorção. É muito interessante. Sabe que eu converso às vezes com amigas que vão ser mães ou que já são mães, né? Que muitas delas não querem definir as cores, né, das roupas dos seus filhos, né? Como a menina usa rosa, o menino usa azul. E eu fiquei pensando de novo no papel da cultura, no sentido de que até o Paulo Marcelo que entrou aqui, que é meu companheiro, né? Ele me contou, né, uma certa vez que antigamente quem usava rosa eram os meninos, né? Porque lembrava sangue, lembrava guerra, algo assim, né? E as meninas usavam um tom de azul mais celestial, que lembrava o meio etéreo, né? A leveza. Veja como isto muda radicalmente de períodos, né? Períodos e, Históricos e mesmo, né? história. Né? Eu acho que se a gente tiver a mesma live daqui a alguns anos,
vai ser um período diferente, com outras abordagens sendo o mesmo tema. Lu, depois a gente até faz isso aí no futuro, para a gente observar, Vamos. Nós, porque existe todo um contexto. Isso é um detalhe. Existe todo um contexto histórico por trás disso. E não Avatar, hein? Que a gente pode corporificar daqui a uns anos do mesmo jeito. exatamente. Porque tem esse Né? que a gente está vivendo no hoje. Exatamente. A gente falou noutra vez, né, das dismorfias, né, da dismorfia corporal que você, né, anorexia, bulimia, come em excesso, vomita em excesso, né, você, né, a pessoa tem aí diversas doenças mentais, né, outro tipo de dismorfia, né, com excessos né, de procedimentos estéticos. De novo, você tem uma questão com a sua autoimagem, né, de uma identidade, né, que você acaba querendo assumir para você e a custo também de uma saúde, né? Hum, Né? Mas sim, a gente tem pessoas que não se identificam com o seu próprio corpo. sim. E aí, né? O que você faz? Você sabe que tem Como uma, você trabalha? então, tem uma história de uma pessoa que eu conheço que não se via, né, com sobrepeso. E ela comprava roupas para ela no tamanho X. E aí chegou uma hora que ela resolveu fazer bariátrica, fez a tal da bariátrica, né? E foi emagrecendo. E aí, quando ela chegou no número X que ela tinha comprado, ela falou: Nossa, era desse tamanho que eu me via. Foi naquela hora que ela percebeu. Quando ela passou Tá por vendo? aqui, ela falou: Não percebia, olhando para o espelho, como eu estava. E comprava as Olha isso. roupas apertadíssimas. E que depois ela viu, ela falou: Nossa, olha, muito interessante, né, para a gente observar. Exato, esse exemplo é perfeito, né? Perfeito, né? O lugar dela, né, de autoimagem tava no outro campo, né? Hum, Ela se via de outro modo, né? Assim como eu já vi homens, né, que eles eram assim, eles tinham todos os não traços físicos homossexuais, mas um comportamento de interesse homossexual, casado, né, se casou, teve filhos, né, e sofreu muito, porque precisou caber num lugar social que colocaram para ele, né? Enfim, de uma cidade de interior, que às vezes. Olá, José, tudo bem? Bom, Né? sim, Que se fez caber. E aí eu fico pensando o quanto a gente também, enquanto sujeitos, a gente às vezes acaba aceitando essas imagens corporais sociais, uhum, né, a troco, né, da nossa percepção interna, né, para caber que nem, né, para caber como a tua paciente, né, ou, enfim, dentre tantos outros exemplos, né, por exemplo, uma pessoa que não pode envelhecer, não hum, quero ser vista, né, com o meu rosto velho, eu quero ser sempre jovem, né, você muda a sua identidade, né, e qual que custo, né? E que custo isso tudo, né? Como antigamente era casar e viver para todo sempre, amém, né? E aí quantas frustrações e quando começaram eram, né, julgadas e hoje em dia, ok, não deu certo, separa e tudo bem, né? E quanto isso foi mudado de acordo com a história e quantos sofrimentos existiam por conta de algo religioso pré-estabelecido e que moralmente eu não poderia fazer ao contrário. exatamente. Eu fiquei pensando, lembrei agora, né,
também, né, já foi assunto ciência versus conhecimento empírico, né? Porque às vezes quando a gente coloca uma dualidade, parece que facilita a Uhum. compreensão, né? Quando a gente coloca, né, apenas um binarismo, quer dizer, você descarta que existe outras possibilidades, né, de experiência corporal, né, de experiência cultural, né? Eu acho esse tema muito interessante mesmo, né, que você falou que antes a gente, né, muitas pessoas, né, não podiam se separar, né? Minha avó é um exemplo, né? Uhum. Ela, né, a família definia, o fulano vai, né, minha avó vai casar com o meu avô, enfim, sem ter passado por uma experiência de ir conhecendo a pessoa. O que que aconteceu? Deu errado o casamento, né? Eles não funcionaram muito bem. Por ordem social, ela acabou tendo seus filhos, nos quais o meu pai, né? E lá pelas tantas ela descobriu que o meu avô tinha uma amante, né? Isso não tem problema contar, mas ele teve uma outra família, ele constituiu uma outra família, mas escondido. Quer Uhum. dizer, né? Não é julgar, né? Mas veja, né? Que você tem uma imposição social e as pessoas quiseram caber ali e isso extravasou, né? Veja, né? Tudo que você que impõe para você e você aceita, o seu desejo vai extravasar para outro lugar, né? Vai extravasar, né? E acho que Então, isso é uma. desculpa, pode falar. Não, tô te ouvindo. Não, eu acho que quanto mais a gente puder estar dentro desse universo interno, é mais fácil discernir qual caminho e que ela pode ir e vir, né? É isso que eu acho que pode ser interessante, né? Por isso que as práticas somáticas são tão importantes também, né? Não só, claro, né? Tem outras questões, tem terapias, tem uma série de coisas, né? De terapias que a gente pode estar tendo acesso, mas que, né, no nosso caso, as terapias somáticas, que permite você saber quem é você, em primeiro momento, né? Porque se a gente não sabe quem é você, a gente não sabe o restante das coisas, né? Eu acho que a gente já começa nesse quesito, porque o quem é você culturalmente, a gente fala, ah, eu sou fisioterapeuta, né? Faço tal coisa, eu faço, né? E saber quem é. E essa é uma questão muito difícil de se responder. Eu fui nessa sexta-feira num evento chamado Recomendo. E esse evento era para fazer networking. E era para apresentar o seu trabalho e tudo mais. Só que teve a última mesa era não é para se apresentar como networking, é para falar quem é você. Achei fantástico. Eu falei, Uia, então assim, naquele grupo em que eu estava naquela mesa com 6 pessoas, a gente soube quem era a pessoa, não o que fazia, não o que está pela frente, né? E sim quem ela é, do que ela gosta, né? Quais são as suas preferências. Isso é muito interessante, né? De se fazer mesmo essa pergunta. E se responder também, não adianta exato. não saber a resposta, e procurar saber a sua resposta. Não, exatamente, né? Exatamente. Porque às vezes, né, as pessoas vão assumindo máscaras sociais, as máscaras. Uma amiga estava me contando disso, né? Uma amiga estava me contando, né, que uma vez ela teve um relacionamento e que ela não sabia mais com quem ela estava se relacionando, afinal, porque havia uma máscara Uhum. que aparecia, né, e que não era aquela pessoa com quem ela tinha convivido tanto tempo. Ela disse, pô, mas chegou uma hora que eu não soube mais quem ele era, né? Então, né, afinal, né, o que define você, né, são as suas experiências. E eu acho, né, que as abordagens somáticas, acho não, tenho total e absoluta, aqui eu tenho uma verdade absoluta, né? Se você experiencia, né, o seu próprio corpo,
você tem uma plataforma para bancar, né, quem você é. Se você não sabe, e se você tem muita insegurança, né, se você não tem o aterramento do seu corpo, você fica lá naquela forma fluida que ela derrete, né? Justamente. O medo desse julgamento. E você falou Sim. dessa pessoa, eu me lembrei também de história bariátrica. Você vê que hoje eu estou trazendo a bariátrica aqui, porque é muito interessante, porque tem a distorção, a mudança da autoimagem forte, né? E essa pessoa casou com, né, com outra pessoa, e ele tinha um sobrepeso super simpático, sabe? Aquela pessoa acolhedora, nananã, rarará, fez a bariátrica. Quando emagreceu, ele virou outra pessoa. Aí Nossa, a esposa, né, falou a mesma história, né, o final. Eu não estou reconhecendo com quem eu me apaixonei, porque ela via o olha, corpo físico e ele teve uma transformação psicocorporal a partir da bariátrica e que para ela não fazia mais sentido estar com ele. nossa, olha isso que importante. Eu acho isso muito doido, né? Como a gente vai criando camadas, né? Hum, Que a gente vai se perdendo, né? Aí dentro dos nossos desejos, de onde a gente se identifica, né? Assim como eu conheci um casal, né? Ambos são homossexuais, né? Um hum, casal, eu digo, agora às vezes eu esqueço esses novos termos, né? Lésbica que se identifica com o próprio gênero, cis, né? As pessoas que se identificam com o próprio gênero que nasceu, né? Com a biologia que nasceu, e ambos se casaram, exercem a sua sexualidade, tiveram filhos, mas tem uma transição no casamento, que eles se relacionam com outras pessoas. Eu achei isso muito interessante, porque como resolveu a biologia um desejo de serem pais, de criar uma criança, e ao mesmo tempo, né, estando nesses lugares, podendo, né, se relacionar com outras pessoas, né? Eu acho que é possível, né? Mediante, né, o desejo, né? Onde está o desejo, né? Eu acho que essa costura entre a máscara e a não máscara perpassa pelo desejo também, né? sim, sim. É muito interessante. E aí, pessoal de casa, se quiserem conversar, falar seu comentário, refletir conosco, estejam à vontade. Porque nada é verdade absoluta. A gente está aqui apenas para trazer possibilidades de um pensamento novo, como no corpo, que a gente liga o Waze e descobre caminhos novos, né? Quando a gente começa a fazer experiências corporais somáticos, trabalhando esse corpo e mente, né? Trazendo sempre, porque eu acho que fica muito mais rico, inclusive, se quiserem. Podem até discordar de tudo, porque também não tem problema algum, né? Porque nós estamos aqui refletindo. Exatamente. É um pouco. Eu fiquei pensando, né? Quando a gente está na nossa própria experiência, a gente parece que a gente fica tão no nosso eixo que aí a opinião dos outros pouco vai importar. Não no sentido egoísta, você não me importa, não é nesse lugar, mas né, com atitudes, né, que são julgativas, né, que julgam você, né, isso não vai mais importar, porque você está tão, né, no seu próprio eixo, né, com a sua percepção de você, com o seu próprio corpo, Uhum, indiferente, né, do que for, as opiniões alheias não vão incomodar, sim. né? É, As opiniões alheias pouco vão importar. sim, quando você está plena, né? Assim, quando você está inteira, até num aspecto, cortar o cabelo, né? Mulheres, né? Que a gente vai lá e corta o cabelo e ama o que foi.
Nossa, podem falar o que for, não tem problema nenhum. Agora, se você não gosta, se falarem uma vírgula, nossa, eu não gostei, pronto. Parece que cai, né? Então, olha só as distorções mais uma vez, né? Como, daí você precisa ser aceita por algo que você não gostou. Então, né, a gente fica num. Se o outro não gostou e você tá bem, ok, ainda bem, né? O problema é que sempre, se você fica só no olhar do outro, mesmo que tenha gostado, você faz só a validade do outro, ou o peso disso tudo, né? Exatamente. Ou mesmo uma religião, né? As religiões agora também estão em voga, né? Quando você é de uma religião, né, de matriz africana, por exemplo, né? Muitas vezes as pessoas, nossa, né, começam a ter lá os seus, não vai fazer despacho na esquina, né? Eu já ouvi comentários assim horrorosos, né? Quer dizer, a pessoa nem conhece aquela determinada forma, aquela cultura, porque isso também é uma cultura, né, que não tem nada a ver e a pessoa não tem a experiência, né? E aí ela vem com com uma imagem completamente distorcida, né, do que é isto, né? Do É, eu que é acho que esta maneira. é transformador quando você vivencia algo que você nem sabe o nome às vezes, mas que você vivencia e você se encontra. Quando a pessoa te fala, você fala, uau, eu já passei por coisas assim e que não vou falar por quê, porque são coisas de religiões, mas assim, eu fui e tinha um preconceito antes sobre a religião. Fiz um tratamento de cura, foi fantástico. Depois de 6 meses que eu estava fazendo tratamento, que eu estava outra, eu descobri, me deram o cartão da onde era. Aí eu falei, fiz essa cara. Aí eu falei, toma, feito. É para a gente aprender, né? Por que esse preconceito antes de experimentá-lo ou antes de aceitá-lo? Porque você pode não bater ou algo nesse sentido naquele momento, mas também não julgar. Estou aqui, ok. Até porque o julgamento vai fazer uma outra camada em você, não é do outro, né? É em você mesmo que acaba tendo essa transformação interna, inclusive até biológicas algumas vezes, né? Exatamente, exatamente. É, sabe que eu me lembrei agora de uma artista, né? Uma artista chamada Orlan. A Orlan, ela é uma performer, eles chamam de body art, né? Uhum. Que é, ela faz modificações corporais, né? E ela se mostra nos museus. Então, eu me lembro de uma performance, né, que ela queria ficar igual uma máscara africana, né? Que Oi. ela pegou um molde e ela, enfim, ela bota realmente implantes abaixo da pele, abaixo do músculo, né? Então ela tava assim, né, com o rosto dela completamente modificado. E a medicina, aí ela queria fazer uma outra performance, retirar essas que ela tinha e colocar um peito de um lado e a bunda do outro, né? Uma nádega gigante, né? E se mostrar naquela modificação. Ela teve que entrar na justiça para conseguir fazer a operação. Ela fez, eu acho que num navio, ela conseguiu um cruzeiro, um navio que fizesse, que os médicos aceitassem a fazer Oh. o extraterritório, né, a operação para ela poder fazer esse trabalho. Porque, enfim, eles geralmente fazem as modificações corporais só conforme, né, dados mais estéticos ou mesmo correções, né? E naquele caso era para se expor artisticamente. Eu sei que foi um escândalo, né? Porque ela critica, justo usando o próprio corpo, ela critica socialmente, né, o que faz, né, com o seu próprio corpo, né, os seus volumes, né, por que você não aceita os seus volumes, a sua cor, né, o que faz você julgar o outro, né, eu acho que ela põe em xeque diversas questões, padrões, né, do bonito, do feio, né, E do como, que é correto. e como será Oi? que ela olha, né? Que expor é uma coisa, e como ela se olha no dia a dia para tudo isso, não?
Exatamente. Essa é uma boa. Eu queria entrevistar ela um dia. Tenho essa curiosidade, né? Eu tenho essa né? curiosidade, porque tem a recuperação também, né, do próprio corpo, né? Você tem que recuperar, né? Uhum, Assim como o Michael Jackson, por exemplo, eu uso ele porque ele é uma figura popular, né, que não se aceitava como negro e tomou uma porção de remédios, né, para ficar branco, para mudar a melanina, né? uhum. E segundo, né, as entrevistas, enfim, até onde eu soube, segundo ele próprio, ele tinha vitiligo, mas o vitiligo ele deixa ainda manchas, né, reais, né, da sua cor original, né? Não despigmenta assim por completo. Então, olha o apagamento, né, que você tem da sua identidade, né? Como você, né? E eu vi o contrário agora. Esses dias mesmo, depois da nossa live, eu vi uma mulher, uma mulher alemã que ela quis tomar os melanócitos, algo para estimular os melanócitos, né, na sua glândula pineal lá atrás, e ela ficou completamente negra. Ela ficou completamente negra e estava, né, amando a sua nova identidade. Ela usou esta palavra. E aí ela estava indo para a Etiópia, né, visitando povos para saber com qual ela se identificava mais. Então veja, né, o que é uma biologia, Uhum. mas você tem a cultura também, né? Você tem Todo um mundo. papel importante. Você tem um papel importante da cultura sobre o seu próprio corpo, né? Sobre como, né, como você se coloca, como você dança, como você reza, né? Como você, né, come, né? Enfim, fiquei pensando muito nisso, né? Sim. É algo que vai para repensar e pensar novamente, porque não é fixo, né? Isso tudo, porque essas questões todas, né, de autoimagem, de biologia, porque a biologia vai acompanhando com tudo isso, né? Parece que não, mas vai, né? As questões biológicas todas vão entrando nesse mesmo estado, né? Vai sendo intrínseco, né? Até as menopausas, né? De pessoas mais novas, né? Como essa biologia acelerou, o porquê dessa autoimagem, dessa identidade fez com que elas, né? Que questões existiam para que isso acelerasse, né? Isso é um exemplo apenas. Exatamente, exatamente. O que vai construindo você, né? É, Você vai tendo diferentes identidades ao longo da vida, né? Eu acho que eu gosto muito dessa ideia. Eu me peguei dizendo um pouco isso para os meus alunos, até eu falei, nossa, né, o meu corpo de quando eu tinha 20 anos já não é mais agora aos 41 anos. Eu tive que habitar esse novo corpo com essa nova modificação que ela é hormonal, né? E tem uma cultura que também não me permite envelhecer, né? Que não aceita o envelhecimento como parte importante também da vida, né? E que ela faz com que você demonstre a sua experiência, né? Então, eu lembro de uma outra, olha só, eu lembrei de uma outra, eu com meu post-it aqui, ó, né, de etiquetar. de etiquetar, de uma mulher, eu acho que eu conheci ela um pouco assim, como amiga de outras amigas. Ela tinha uns 70 anos e ela se vestia como uma Uhum. menina de 15, né, com aquelas saias curtas, né? O bustier, né? Aquele bustierzinho, né? Tudo assim, vai se vestindo mesmo como muito mais jovem do que ela se via, né?
eu fiquei pensando, né, não sem julgamentos também, mas eu disse, nossa, né, como são duas coisas diferentes, né, que não que estão parece que brigando um pouco, né? Porque tem uma parte do corpo que sabe, né, que está lá, né, o envelhecimento, e a outra parte que nega, né, nesse polo, nesse lugar, né? É muito interessante, né? E como a gente via as pessoas de 40, 30 anos, quando eu era criança, eu achava eles muito mais velhos. Não é? É verdade. E quando você vê hoje, os 70 não são tão velhos assim, né? É isso que é muito interessante. A gente também não. E por que a necessidade, por exemplo, as mulheres de 40, eu via muito isso, tem que cortar o cabelo, tem que deixar o cabelo super curto. Por quê? Por quê, né? Esse estereótipo. Você pode ser quem você é, da forma que você se sente bem, do jeito que você se sente bem, entrando em contato com o seu biológico. Tem até a biopedância, né? Que você, quando você faz toda a sua nutrição, quando você vai ver lá eletronicamente, você vê a sua idade biológica, que não é a sua idade Olha, biológica de nascimento. É muito interessante a biopedância. O ruim é quando tá pior, né? Por quê? Quando tá mais velho, é porque tem mais gordura, o seu organismo não está tendo funcionamento, você está ingerindo coisas não tão bacanas, e aí quando você começa a ingerir, né, tudo, você é o que você come, então, tudo que você vai trazendo essa nutrição biologicamente, a sua tendência biológica é que você tenha uma biologia mais nova, através da biopedância, né? olha que interessante isso, né? Olha, eu fiquei pensando, acho que foi uma das lives mais antigas nossas, né? Sobre onde, em que momento, né, a gente foi compartimentando a vida, né? A gente foi compartimentando, então a identidade já não é mais a sexualidade, que não é mais a sua alimentação, que não é mais a sua idade. Então, onde é que ela está, né? Se você vai compartimentando, né, tudo isso, isso dá um nó, isso dá um Uhum, nó na cabeça. total, total. Que loucura, hein? Mas muito legal. Muito bom isso, hein, Lu? Lu, vamos indo para a reta da Very good. nossa live, Vamos. Agora né? tá contigo. Então, falando de autoimagem, vou ver se vai dar tempo, né? Mas a gente vai fazer pelo menos no rosto, aqui na parte de cima. Vamos espreguiçar antes de Vamos dar uma espreguiçada para sentir o corpo, né? Ai, Ah, ai, vai sentindo esse corpo. E aí, ai. os olhos escaneia. E aí eu vou pedir para que você sinta a cabeça, pescoço, ombros, né, o tronco, os braços, antebraços, mãos. Isso, e vai descendo o tronco como um todo, quadril, coxas, pernas e pés. E aí, o lugar que você sentiu menos ou que deixou de sentir, vai lá e começa a descolar a sua pele para que você contorne pelo Ah, nariz, na testa. Ai, sim, vai hum. contornando, vai sentindo. De repente a sua orelha, você sentiu a sua orelha quando escaneou? Isso. A cabeça. Você só sente quando você lava a cabeça, ou quando é o momento que a gente fica com os cabelos tudo bagunçado, mas é tão bom. Se sentir que foi no pé, como que tá o seu pé, a parte que você sentiu que é necessário. O meu eu vou aqui na nuca, garganta. Ah, Isso. E aí, a partir do lugar que você tá, você só faz o corno, só passa o corpo.
como se fosse um desenho tridimensional. Isso. Ah, contorna. Ai, sentindo todo. Isso. Ai, E vai observando, vai sentindo quando você espreguiça, quando você tem esse contorno do espreguiçar. Isso. Ah, só um tiquinho, porque aí toda a nossa live. é só um drops. Só isso. Um pocketzinho. Como que estão? E aí já fiquei outra. Nossa, também sou outra mulher, tenho outra identidade. Ai, eu também. Agora o meu nome agora é Irene. Ah, Ai, meu Deus. ai, durmam com essa. Meu nome agora é Irene. Meu filho falava, se cair, caiu rapidinho. Meu filho falava assim: você não conhece a Inês? Né? Que eu falava assim: vou apresentar minha namorada, a Inês. Daí a gente olhava, né? A inexistente, tá vendo? Só me fez Maravilhoso. Ai, meu Deus, que muito bom. Muito muito obrigada. live, no Soma Live daqui 15 dias, às 18h30. Estaremos aqui com mais um tema para refletirmos juntas a partir da soma, das terapias somáticas, do nosso Soma Live, né, Lu? Obrigada. Quem quiser fazer aula aqui com a gente, né? Damos aula na Pulsare, né? Eu dou de quinta-feira no ciclo somático. Temos grupo de estudos em Body Mind Centering, né? A Selma atende, Eu fala atendo aí. a Healing aqui no Tatuapé, né, a Pulsar e a Healing estão aqui no Tatuapé, em São Paulo, mas também online, tem grupo de movimento, em que você pode também fazer parte, que é de segunda e quinta-feira, às 9h30 da manhã. Então, venham com a gente e Uhum. dias estaremos aqui em mais um Soma Live, né, Lu? Isso. Então, um beijo. A Obrigado. todos. E curtam, comente e compartilhe.